Olá, turma! Vamos à nossa aula de arte, livro do terceiro bimestre, páginas 437 até a 439. Página 437, a gente continua falando de recursos na arte. É comum associarmos artes visuais a técnicas conhecidas como livros de história da arte ou peças geralmente encontradas em museus, as grandes peças de Van Gogh, Leonardo da Vinci, enfim. Porém, a arte ela alterou-se ao longo dos anos e novos suportes e propostas foram sendo estabelecidas. Isso quando a gente chega a falar de arte contemporânea, que novos elementos, qualquer material pode vir a ser arte. Ainda no século XX, quando a arte moderna já estava caminhando para o que hoje nós temos a arte contemporânea, o Marcel Duchamp ele revolucionou o mundo da arte quando ele colocou um urinol assinado, que foi esse aqui por ele, em uma exposição de museu. Ele deu o nome da obra de A Fonte. Então, Duchamp, sem sequer esculpir o urinol, ele comprou a peça pronta e apenas assinou e deu para ela o nome assinado, deu para ela o nome da fonte e colocou lá para ser apreciada. Naquela época isso gerou muito desconforto, porque isso era muito novo, ninguém nunca tinha feito isso. Apesar de ter causado revolta e ter sido um verdadeiro escândalo, a obra foi exposta e ainda hoje ela é reconhecida como um marco da arte moderna. A partir da exposição desta peça, que foi o urinol, do Duchamp, que nós acabamos de ver, o mundo da arte ela foi questionado e novas tendências artísticas foram criadas. A arte não estava mais presente apenas em telas e pinturas das artes clássicas. Ela passou a ser utilizada novos materiais, novos recursos, acabou entrando mais no campo das ideias, do conceito. Da mesma forma, a maneira de abordar o público também mudou. O surgimento da fotografia, por exemplo, além de ser utilizado como uma linguagem artística por si só, ela também atua com bastante eficácia com uma forma de registro de obras de arte que são mais efêmera. Efêmera é aquilo que passa, passageiro, obras de arte feitas a partir de elementos que não duram, alimentos, talvez até lixo. Esse tipo de obra, ela precisa ser registrada, e aí a fotografia ela entra como uma importância adicional. A fotografia ela é considerada uma arte hoje em dia, mas quando ela entra para registrar algo que já é arte, efêmero, que ela precisa ser registrada, ela ganha um propósito novo, porque aquela obra ela vai ser eternizada graças à fotografia. Nós temos a videoarte, que é algo muito novo, assim como a fotografia. A videoarte ela é uma forma de manifestação artística que utiliza as gravações de vídeo como suporte. É uma nova linguagem, uma forma de relação entre a imagem e o espectador. Como manifestação artística, ela surgiu na década de 60, agindo de forma crítica e conceitual, apresentando reflexões para quem assistia, o que não necessariamente ocorre nos vídeos comerciais. É diferente, né? A videoarte ela tem um propósito artístico, às vezes até crítico. Durante os anos 80, as imagens utilizadas por essa arte procuravam provocar diversas sensações e com os avanços da tecnologia ela foi ampliada. Hoje, é possível projetar imagens para além do monitor e em diferentes direções, fazendo com que o público interaja com o espaço de forma mais ampla. Aí nós temos alguns exemplos. O Bill Viola, por exemplo, ele é um dos artistas mais famosos quando a gente fala de videoarte. Fez diversas instalações e as exposições elas eram compostas de vídeo que passavam sensações, quando você entrava num corredor, tem vários, corredores de galerias repletas de projeções com imagens, sons. Eu até separei aqui para vocês verem. Deixa eu soltar aqui para vocês. Olha esse exemplo de videoarte aqui. Nós temos 4 imagens em câmera lenta que são reproduzidas
numa forma contínua, que se torna um vídeo arte, que tem um propósito diferente. É diferente dos vídeos publicitários que nós estamos acostumados a ver, os vídeos que nós estamos acostumados a gravar. Tem um propósito diferente, por vezes até crítico. A arte na natureza e seus materiais, lá na página 439, como nós estamos falando de materiais diversificados dentro da arte, mesmo com a arte mais tecnológica, os materiais naturais não foram descartados. E um exemplo disso são as correntes artísticas relativamente novas, que são chamadas de arte ambiental. Dentro da arte ambiental nós temos a arte nature, a arte ecológica, a land art, entre outras. É um termo relativamente novo dentro da arte, mas que chama atenção porque hoje, mesmo com todo o avanço da tecnologia, ainda tenha surgido ideias para se trabalhar com o meio ambiente. São criações artísticas nas quais é utilizado como suporte o espaço externo. Por volta do final da década de 60, alguns artistas passaram a procurar espaços como campo, meio urbano ou mar para criar suas obras. Eles compõem um movimento de retorno à natureza, procurando romper com os limites da galeria de arte. Na maioria das vezes, as manifestações desses artistas, que foram classificados de artistas de land art ou earth art, são efêmeras, pois, como são realizados em ambientes externos, não suportam a ação do tempo. Vocês vão entender isso um pouquinho melhor aqui mais à frente. Elas são obras feitas em espaços naturais. Então, o artista vai lá, faz a sua composição. Se ela for uma composição simples, como essa daqui, ele pode sozinho lá, teve a ideia, fez, fotografou, ou fez um vídeo arte, pronto. De qualquer forma, as obras, elas são feitas e deixadas lá. É importante vocês entenderem que, na land art, a obra não é feita lá na natureza, retirada de lá e levada para uma galeria, ou levada para um museu, ou para uma praça pública. A obra é feita e é deixada lá, sofrendo a ação do tempo. Por isso que ela é chamada de land art, de efêmera. Por quê? Ela não vai durar, vai vir um vento, vai a derrubar, um animal vai passar, uma enchente, ou qualquer coisa do tipo, a chuva, ela não vai ficar ali, ela não vai ter aquela manutenção. Esta foi igualmente a época em que as preocupações ecológicas e ambientais começaram a surgir. Então, a land art está muito ligada às questões ambientais também. Essa daqui, a plataforma Espiral, ela é a maior obra de land art que existe. As obras, elas são feitas apenas com elementos presentes na natureza, respeitando o meio ambiente. Atualmente existe uma maior tendência em misturar os materiais na natureza com os produzidos pelo homem. Também acontece isso, como é o exemplo dessa obra aqui. Acaba se fazendo uma certa junção, mas sem prejudicar, sabe? Não é que levou o material produzido pelo homem e largou na natureza para poder alterar ou prejudicar a vida que vive ali naquele meio ambiente. É tudo muito pensado, e o interessante da land art é que a natureza ela sempre vem em primeiro lugar. Então, não tem prejuízo nenhum com o meio ambiente, como é o caso desse espiral aqui. Ela foi feita com as próprias pedras que já estavam aqui na encosta. Aqui não há um artista sozinho que faz, precisa de um maquinário, precisa de investimento, mas ela é efêmera. O interessante é que ela foi destruída pela mesma água em que formou o desenho. Essas pedras, elas só foram colocadas aqui de modo espiral, e aí essa água que vinha aqui, ela acabava fazendo esse desenho, e essa própria água, depois de alguns dias, né, da obra pronta, porque foi uma obra muito grande, de uns 400 metros, daqui de cima a gente consegue ter uma ideia. Não é uma obra que tenha manutenção. Um outro exemplo de land art, olha que interessante, a gente consegue ver, não é uma coisa que dá pra gente ir lá dar uma olhada, né? É uma coisa que a gente acaba tendo conhecimento a partir da fotografia. E aí que entra
a importância da fotografia para além de arte. Sem a fotografia, nós não teríamos conhecimento dessas obras. Além de arte, ela também não precisa ser necessariamente monumental, como a gente vê essas aqui, que são imensas. A gente pode fazer além de arte com elementos menores. Olha esses exemplos com folhas secas. Então, nós vimos que além de arte, um tipo de arte de meio ambiente, arte natural, que usa elementos naturais, folhas, gelo. Todo material natural ela pode vir a ser uma produção além de arte. Olha que interessante esses círculos. As composições, isso aqui nós já vimos. Essa daqui é mais simples, depois de fotografada por cima, de cima, né? E a espiral que nós vimos. Então, bons estudos e até a próxima aula.